Taesa, vamos falar de Taesa neste conteúdo que foi pedidos de inscritos que acompanham nosso canal para a gente falar um pouco da companhia. A gente vai entender dividendos, se vale a pena investir, se vale a pena manter Taesa na carteira de investimento. Vamos falar da estrutura também, né, financeira, de capital da empresa e o cenário de crescimento. Afinal de contas, é importante, se você investe numa empresa boa no momento, é interessante entender qual que é o cenário ali, perspectiva, né, de crescimento que ela pode entregar ao longo do tempo. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like que é importante também, deixa os comentários e também compartilha o vídeo. A gente começa comentando aqui a respeito já da lucratividade. A Taesa hoje, você olhando aqui para o cenário de lucro, payout, dividendos, é uma empresa bem previsível, você consegue fazer projeções interessantes, né? Entender, empresa bem redondinha, né? A gente observa desde 2022 que o lucro líquido dela vem nessa faixa, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300, ó. Em 2024 chegou a 1 bi e 600, quase 1 bi e 700, aqui em 2025 1 bilhão e meio e projeção aqui nos últimos 12 meses na faixa de 1 bilhão e meio de reais também. Então olhando hoje para a Taesa, falar de lucro, payout e dividendo, a empresa bem redondinha, bem previsível. O que chama a atenção da Taesa é o payout. Lá em 2022, por exemplo, o payout dela estava 115%, ou seja, ela distribuiu mais dividendos em relação ao lucro líquido dela. Depois caiu um pouquinho e agora está aumentando novamente. Atualmente está em 78% a média, né, de payout que ela distribui sobre o lucro líquido dela em proventos. Agora, olhando para o cenário principalmente de crescimento, o primeiro ponto que nos chama atenção é o ativo dela, né? Então, lá desde 2025, ó, primeiro TRI estava em 21 bi e o ativo total aqui fechou atualmente também em 23 bilhões. Então, a empresa, você vê que ela não cresce tanto, um ativo dela de um ano para o outro. A receita, a gente vai falar também, é uma receita que não tem aquela explosão, né? Dobrar, ou seja, ter projeções de alto nível de receita, porque a companhia ela ganhou alguns leilões, também está fazendo ali alguns investimentos na sua rede, né? Modernizando, aumentando, para tentar aumentar a receita. Hoje, o mercado, quando olha para a Taesa, realmente é uma boa pagadora de dividendos, mas falando de crescimento, a empresa está se movimentando para crescer, senão vai ser passado para trás. Tem outros concorrentes, né? Tem aí a Isa Energia, tem também outras empresas que vão entrar nesse mercado de transmissão, porque quando você fala hoje de energia elétrica, não só no Brasil, né, mas vamos focar mais no Brasil. Aqui nós temos um cenário interessante, porque a parte industrial, tecnológica deve crescer muito com as regulações dos novos marcos, né, para atrair investimentos, né, de empresas internacionais. Então, vai precisar de energia elétrica. E aí você tem hoje uma oferta boa no Brasil, mas você tem ainda essa demanda que vai crescer muito. Então, quem tiver na frente de investimentos vai ganhar muito mercado. Então, tem Taesa, tem a CEMIG, tem a própria Áurea Energia, né? Então, são empresas que estão se movimentando. A Isa Energia fez aí recente grandes lançamentos de investimentos também. Então, essas empresas elas estão se movimentando para aumentar não só o ativo, que é importante, mas a receita também. O que eu gosto muito aqui da Taesa é a questão do caixa dela, né? A gente observa o caixa dela atualmente mais de 1 bilhão de reais, inclusive ó, é o maior desde 2025 para cá. Aumentou o caixa, tem mais dinheiro, mais disponibilidade para fazer o investimento ou para fazer os dividendos. Ela pode fazer essas duas coisas segundo a melhor estratégia que ela adotar. Agora, falando de CAPEX, que é os investimentos, o que ela fez? Ela fez emissão de debêntures, ela fez captação de dinheiro para continuar os seus projetos de investimento. Isso também aumentou ali a questão da dívida, que a gente vai comentar ainda neste conteúdo. Agora, as aplicações financeiras, elas se mantêm, ó, 500 milhões de reais, que é as aplicações que ela deixa ali, geralmente no CDB, no rendimento de renda fixa, para ter um recurso também de lucro, né? Ao longo do tempo, um rendimento é importante. Então, olhar para o caixa e para aplicação financeira é bem coerente, ela aplicando aqui cerca de 50% que ela tem de caixa é destinado ali às aplicações financeiras. Falando da cotação agora, a gente começa pelas ações e units, que é a TAE11, né? Depois a gente vai comentar também a TAE4 e a TAE3. Aqui a TAE11, que as units caiu, está atualmente R$ 38,60, bateu a mínima lá em maio, R$ 38,05, e as máximas ó, foi
R$ 44, né? Ela caiu aqui, é um cenário hoje de principalmente questão de previsão de receita, né? O governo mudou algumas coisas também na arrecadação aqui das receitas das transmissoras, e aí as empresas tendem a ter esse recuo aqui, mas você viu que a companhia está se aumentando, né? Ou seja, fazendo ali um movimento para aumentar a sua capacidade de gerar receita. Olhando hoje para a cotação, lá em 2025, outubro, ó, ela chegou a bater 34, um pouco mais atrás, R$ 31. Depois ela cresceu e veio se manter na região acima dos 40. Agora o recuo da Taesa é justamente isso, né? Previsão de receita, que é o mercado olhando mais para o longo prazo para ela aqui. Falando agora um pouquinho da receita, né? 4 bilhões acumulado. Você vê que de 2022 para cá, 2021, a receita ela não cresce tanto, né? Ela mais oscila do que cresce. Então, era 3, foi para 2, foi para 3, foi para 4 agora. Então, é um crescimento moderado, né? Não é um crescimento explosivo de receita, assim como nós temos empresas de crescimento e também do setor perene que começam a aumentar de forma recorrente a receita, né? A Taesa aqui ela é um pouco mais conservadora, porque ela não consegue gerar mais dinheiro com tudo aquilo que ela tem hoje. Então ela precisa aumentar o investimento, ampliar, né, a sua disponibilidade das linhas de transmissão para coletar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Então por isso que o mercado olha ela de forma muito mais estagnada, mas eu vejo um bom potencial, né? Inclusive, pensando em dividendos, é uma boa opção para você estudar, ter na sua carteira aí uma empresa do setor perene, setor defensivo, né? Você vê o custo dela é 2 bi, né? Ou seja, se aumentar a receita, controlar o custo, vai ter um lucro maior, né? A empresa bem lucrativa, as margens são boas também. Então, o segredo está aqui, ó, para crescer mais, pagar mais dividendos e também o mercado precificar ela de forma diferente, é a receita o segredo para crescer aqui, Taesa. Falando da TAE3, né? TAE3 está aqui, ó, 12,82, né? É uma boa opção também para você investir, um custo mais barato, né? A TAE3 aqui, só que ela vai pagar menos dividendos em relação à TAE11 ali. Ela bateu a região dos 14,46, também recuou porque vai acompanhando as units ali. A TAE4 também, ação preferencial, um pouquinho mais de liquidez, 12,98, tá bem próximo, né? A TAE3, então você escolhe pela liquidez. Se for fazer opções, né? Aqui a TAE4 é melhor, ou a Unit, do que a TAE3, aí você escolhe qual que é a melhor opção. Agora, falando de dividendos, todos os códigos, né? TAE11, TAE3, TAE4 são boas opções para ver qual que você quer colocar na carteira. Aí vai da sua estratégia. Se for só para acumular, se eu fosse comprar só para acumular, eu iria aqui, né? Na TAE3, um pouquinho mais barata, para acumular ações, gerar mais patrimônio, dividendos recorrentes, eu vou na TAE3. Se eu quero fazer opções, TAE11 ou TAE4, né? Eu vou nas opções lá, ganhar aquele dividendo sintético, né? A gente faz algumas vezes, mas a gente faz mais em empresas de alto volume, Petrobras, por exemplo, Vale, né? Itaú, são bancos que ali você tem, né? Empresas do setor de commodities, você tem mais liquidez. Aí as opções também faz mais sentido, mas se for escolher aqui, vai de TAE3 para acumular, TAE4 aqui opções, né? Estratégia de liquidez, ou TAE11 também. Olhando para a parte agora dos dividendos, né? Falando de dividendos, se ainda vale a pena, né? Ou quanto pode vir de dividendos em 2026. Vale a pena, vale, né? Taesa aqui é uma empresa interessante. Ou a projeção de lucro líquido para 2026 está um pouquinho abaixo lá do acumulado, 1 bilhão aqui e 200, mas ela pode surpreender. De novo, né? Para mais lucro, mais receita. O custo é controlado, a margem é boa, então aumentou a receita, o lucro vai junto, vai aumentando também. Os próximos dividendos aqui, ou a projeção para 2026, está aqui. 1,16 para TAE3 e TAE4 e 3,49 as units, tá? Como ela já anunciou o último anúncio, né? Foi 55 centavos aqui, a gente desconta e vai dar aqui o valor de 2,93, tá? Então 2,93 é a estimativa aí média que a companhia pode anunciar de mais dividendos. Olhando agora para a parte do payout, se for 90%, R$ 1,05, né, para TAE3 e TAE4. E se for um payout de 100%, vai para 1,16, né? E já a TAE11 está aqui, ó, 3,15 ou o máximo 3,49, que é um payout de 100% aqui que a companhia pode anunciar. As Datacons, né? O último anúncio está aqui, ó, 55 centavos, foi JCP inclusive, né? Quase 56 centavos, aí tem que tirar o imposto de renda. Lembrando que essa projeção aqui dos 2,93, né?
aí para o final do ano é um valor bruto, tá? Por unit. Se ela anunciar JCP, tem que tirar ali na fonte o imposto de renda, que é 17,5%, aumentou, né? O imposto de renda está mais caro agora em 2026. E aí, considerando os próximos anúncios, está aqui, ó, Datacom em agosto, que nós esperamos, e também para o final do ano, ali, mês 11 ou 12, a companhia deve anunciar mais dividendos, tá? Então, fica aí a expectativa, 2,93 é o que a empresa pode anunciar de valor bruto de proventos aí nos próximos anúncios da Taesa. Olhando aqui para o ponto de vista agora de atenção, né? Aqui é um cálculo bem simples, né? O lucro também, além da receita, as margens, elas têm uma contribuição muito grande, né? A gente observa, quando ela anunciou lá um payout de mais de 100%, né? A gente observa que ela tinha uma margem líquida maior, né? 63%, né? Quando ela anunciou lá o payout maior, lá em 2021, né? A gente pegar aqui, ó, lá no comecinho que a gente falou, ó, 2022, ó, ela anunciou um payout de 115%. Então, por que ela anunciou isso daqui? Porque ela tinha uma margem maior, né? Ó, 2021, 2022, a margem dela era mais de 50%, margem líquida. Depois começou a cair, ó, tá vendo? 47, 45 e agora tá 33%. Então, as quedas das margens, ela tá abaixo da média dela, ó. A média dela é 53% de margem líquida. Então, ela caiu aí cerca de 20 pontos de margem, né? Então, 33. Então, por isso que os dividendos e o payout tendem a ajustar, porque a margem está menor. Então, além da receita crescendo, que é algo muito bom, a margem também faz todo o sentido para pagamento de mais dividendos. E, por fim, aqui a dívida, né? Falar um pouquinho da dívida da empresa versus o EBITDA, né? Então, dívida versus caixa, né? Versus EBITDA, geração futura de caixa. A empresa está com uma dívida alta, 3,6, é uma dívida bem salgada, né? Ainda mais que é um setor perene, né? Previsível, né? Você viu que ela não consegue disparar muito a receita. Se fosse um mercado diferente, receitas diversificadas, né? A empresa poderia até crescer mais, mas a transmissão é uma receita perene, bem previsível e margens ajustadas conforme os contratos. Então, ela tem que ter mais contrato, né? Mais contrato para ter mais margem, mais receita, mais lucro. E aqui a dívida pesa, né? 3,6, bem acima, né, dos últimos anos. Lá em 2016 era 2, 2022, ó, e 2021 que ela pagou ali um payout maior, estava abaixo de 3 e agora aumentou, 3,6. Então, é um ponto de atenção. Eu vejo aqui como algo momentâneo, não vai resolver de um ano para o outro, demora um pouco mais, mas ali 5, 7, 10 anos você vai ver que cai um pouquinho a dívida, a receita vai aumentar, novos contratos, novas margens, mais lucro, consequentemente, empresa mais dividendos, aí o mercado começa a precificar de forma diferente aqui as ações da Taesa. Então falamos nesse conteúdo de uma boa empresa, né? Taesa, pagadora de dividendos. Tem desafios, é claro, mas ela está investindo, está crescendo, está buscando alternativas de aumentar sua receita, aumentar ali as suas margens e o seu lucro, né? Fazendo isso, com certeza que vai ser precificada de forma diferente. E os dividendos, é claro, continuam sendo um atrativo, né? Então, a pergunta aí que muitos fizeram, que muitos realizaram para nós, se vale a pena, né? Vale a pena ou não comprar Taesa, pensando em dividendos? Com certeza, né? Pensando em dividendos, vale a pena. Agora, o crescimento é o que vai ditar o ritmo, né, dessa continuidade dos bons pagamentos de dividendos aqui de Taesa. Surgindo novidades dela, informamos aí para você que sempre acompanha nosso canal. Agora deixa o like lá, que é importante para valorizar aqui o nosso conteúdo. Se inscreva também. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!